Você viu ela avançar com o carrinho contra mim e mesmo assim escolheu segurar a mão dela. Carolina Azevedo entrou naquele shopping de São Paulo carregando uma vida no ventre e um segredo na bolsa. Aos olhos do marido, Miguel, ela continuava sendo a esposa silenciosa, a mulher conveniente que aceitava humilhações para preservar o nome da família. Mas o centro comercial onde ele se sentia poderoso acabara de mudar de dona e ninguém ainda sabia que a nova proprietária era justamente ela. Na tarde em que uma amante decidiu transformar um carrinho de bebê em arma de teatro, as câmeras começaram a gravar mais do que uma traição. Carolina estava diante da vitrine de uma loja de artigos infantis no terceiro piso do shopping Jardim Aurora, quando percebeu, pelo reflexo do vidro, a aproximação de Bianca Tavares. O lugar brilhava como se a cidade tivesse sido polida para esconder suas rachaduras mármore claro. Jardins suspensos. Cafés cheios de mulheres com sacolas elegantes. Executivos falando ao telefone e crianças correndo entre vitrines de marcas caras. Carolina usava um vestido bege simples, sapatilhas baixas e uma bolsa pequena onde repousava, dobrado com cuidado. Um envelope de papel espesso, dentro dele havia cópias dos documentos que confirmavam a transferência do controle do shopping para seu nome. Concluída naquela manhã, por meio da holding de sua avó. Ela não tinha ido ali apenas escolher um berço. Tinha ido observar. Sentir o fluxo. Ver os corredores. Ouvir os funcionários. Entender que tipo de império acabara de cair em seu colo sem aviso público. A mão dela repousava sobre a barriga de 7 meses quando viu Bianca sorrir pelo reflexo. Um sorriso fino. Treinado. Quase doce demais. Bianca vinha empurrando um carrinho de bebê de exposição. Desses usados na loja para mostrar acessórios combinados. Com uma manta dobrada dentro e um ursinho preso na alça. Ao lado dela, Miguel Andrade caminhava com a arrogância tranquila de quem acreditava que todos os espaços lhe pertenciam. Terno azul marinho. Relógio caro. Queixo erguido. Ele não olhava para Carolina como marido que reencontra a esposa grávida, mas como homem irritado por encontrar um problema fora de hora. Bianca inclinou o rosto para ele e falou algo baixo, fazendo um biquinho de susto fingido quando viu Carolina. Miguel parou por meio segundo. Esse meio segundo bastou para que Carolina lesse tudo a impaciência dele. A intimidade dos dois. O cálculo rápido de quem decidia qual versão do escândalo seria mais conveniente. Ela não disse nada. Apenas respirou fundo e deu um passo para o lado, querendo passar pela entrada da loja. Foi nesse instante que Bianca empurrou o carrinho com força demais. Reta demais. Mirando baixo demais. O impacto não foi suficiente para derrubá-la. Mas foi seco, cruel e preciso. A barra frontal do carrinho bateu contra sua barriga antes que Carolina conseguisse se proteger completamente com as mãos. O rosto dela perdeu a cor, e por um momento o shopping inteiro pareceu afundar num silêncio viscoso. A dor subiu como uma onda quente, misturada ao susto, à raiva e ao medo mais primitivo que uma mãe pode sentir. Ela segurou o balcão de vidro da loja, tentando se manter firme. Enquanto a vendedora soltava um grito curto, Bianca levou as mãos à boca com uma performance tão rápida que parecia ensaiada. Meu Deus! Carolina! Você entrou na frente. Eu não consegui frear, disse ela, alta o bastante para atrair olhares. Miguel se moveu imediatamente. Carolina! Por um instante absurdo, acreditou que ele viria até ela. Mas ele passou por sua frente como se ela fosse parte do cenário e segurou a mão de Bianca. Você se machucou, a sua mão bateu, está tremendo. Meu amor. A palavra meu amor caiu no corredor como uma taça quebrada. Carolina olhou para a mão dele, envolvendo os dedos de Bianca,
e sentiu algo dentro de si se partir sem barulho. Não era surpresa. A traição já tinha cheiro antigo em sua casa, mensagens apagadas. Reuniões noturnas. Perfumes que não eram seus no colarinho dele. Pausas longas antes de responder perguntas simples. Mas havia uma distância entre desconfiar de uma covardia e vê-la ajoelhada diante da amante. Enquanto a esposa, grávida, respirava com dificuldade a poucos metros. As pessoas começaram a formar um círculo. Alguns cochichavam. Outros gravavam discretamente com o celular. E uma senhora murmurou que aquilo era um absurdo. Bianca aproveitou a plateia. Encostou-se em Miguel, os olhos cheios de lágrimas convenientes. E disse que não tinha culpa. Que Carolina sempre a odiara. Que talvez tivesse se jogado contra o carrinho para criar uma cena. Miguel nem precisou pensar muito antes de completar a farsa. Carolina, pare com esse drama. Você está assustando todo mundo. Bianca também está nervosa. Foi então que Carolina ergueu o rosto. A dor ainda estava ali, pulsando de forma surda. Mas algo mais frio tomou o lugar do pânico. Ela viu. No alto do corredor. A câmera semicircular instalada perto da entrada da loja. Viu outra acima do quiosque de joias. Viu ainda o reflexo de uma terceira. Discreta. No teto espelhado diante do elevador panorâmico. Na visita técnica que fizera 2 semanas antes. Usando outro nome e acompanhada por advogados. O chefe de segurança explicara todos os pontos cegos do 3º piso. Aquele trecho. Ironicamente. Não tinha nenhum. Carolina acariciou a barriga devagar, como se prometesse ao filho que não permitiria que aquela cena fosse reduzida à fofoca de corredor. Você viu ela empurrar o carrinho contra a minha barriga e mesmo assim escolheu segurar a mão dela. Disse. Num tom baixo. Mas tão claro que as pessoas próximas se calaram. Miguel piscou. Incomodado não pela acusação, mas pela firmeza dela. Bianca chorou mais alto, porque era tudo o que sabia fazer quando uma mentira começava a perder forma. Chega. Carolina. Miguel sibilou, aproximando-se um passo, ainda sem soltar Bianca. Vamos conversar em casa. Você sabe que não pode se alterar nesse estado. Ele usou a gravidez dela como algema, como já fizera tantas vezes com o nome da família, com a reputação, com a ideia de que uma mulher elegante suporta em silêncio o que uma mulher comum gritaria. Carolina o encarou e, pela primeira vez em meses, não baixou os olhos. Eu preciso de atendimento e preciso que a segurança seja chamada agora. A vendedora, pálida, correu para o telefone interno. Um rapaz do café ao lado ofereceu uma cadeira. Carolina aceitou sentar-se. Não por fraqueza, mas porque seu corpo exigia cuidado. Bianca continuava repetindo que o carrinho tinha travado, que as rodas eram ruins, que estava sendo acusada injustamente. Só que, enquanto falava, chutou discretamente a roda dianteira com a ponta do sapato, como se quisesse produzir uma prova tardia. Carolina viu. E, pelo olhar súbito de Miguel, percebeu que ele também viu. 2 seguranças chegaram primeiro, seguidos por Paulo Nogueira, o gerente-geral do shopping. Paulo era um homem de 50 anos, postura impecável, cabelo grisalho e olhos treinados para distinguir confusão comum de crise institucional. Ele vinha falando ao rádio, mas parou assim que reconheceu Carolina. O rosto dele mudou com rapidez contida, a surpresa dando lugar ao respeito. Naquela manhã, recebera do Conselho Administrativo a instrução formal de que a nova proprietária visitaria o empreendimento de maneira reservada antes do anúncio oficial. Não esperava encontrá-la sentada diante de uma loja infantil, pálida, com a mão sobre o ventre, cercada por curiosos. O marido ao lado de outra mulher. Ele deu 2 passos até ela
e inclinou levemente a cabeça. Dona Carolina, a senhora consegue me dizer onde sente dor? A equipe de enfermaria já está vindo. A palavra dona atravessou Miguel como uma lâmina invisível. Ele franziu a testa. Bianca parou de chorar por um segundo exato. O suficiente para o rímel parado no canto dos olhos denunciar a encenação. Dona Carolina Miguel repetiu, tentando rir. Mas a risada saiu seca. Paulo. Deve haver algum engano. Minha esposa está nervosa. Ela não é dona de nada aqui. Paulo não respondeu a ele. Essa escolha, simples e pública, foi o primeiro golpe real da tarde. O gerente manteve a atenção em Carolina, que respirou fundo e apontou para as câmeras com um movimento mínimo. Preserve as imagens do corredor, da loja e do elevador. Quero tudo trancado antes que alguém peça para apagar alguma coisa. Um murmúrio percorreu os espectadores. A vendedora levou a mão à boca. Um dos seguranças olhou para Paulo, aguardando confirmação. Paulo falou ao rádio sem hesitar. Bloqueiem a exportação do CFTV do terceiro piso. Corredor leste. Últimos 20 minutos. Ninguém acessa a sala de monitoramento sem minha autorização direta. Miguel deu mais um passo. A máscara social começando a rachar. Você está transformando isso em espetáculo. Carolina respondeu sem levantar a voz. Não. Miguel. O espetáculo começou quando você chamou a sua amante de meu amor na frente da sua esposa grávida. Bianca tentou recuperar o controle da narrativa. Soltou a mão de Miguel e veio na direção de Carolina com os braços abertos, como se fosse abraçá-la. Eu nunca faria mal a um bebê. Você está me acusando porque não aceita que seu casamento acabou. Carolina ergueu a palma da mão, impedindo a aproximação. Não encoste em mim. A frase não foi gritada, mas carregava uma autoridade que não cabia mais na imagem da esposa submissa que Miguel vendia aos amigos. A equipe da enfermaria chegou com uma maca dobrável, mas Carolina preferiu caminhar até a sala de atendimento, apoiada por uma técnica, mantendo a cabeça erguida. Cada passo fazia Miguel perceber que a multidão não olhava mais para ela como uma mulher histérica, e sim para ele como um homem exposto. Ele ainda tentou segurá-la pelo braço. Num gesto que em casa talvez tivesse funcionado, Paulo colocou-se entre os dois. A senhora pediu que ninguém interferisse no atendimento. Miguel encarou o gerente. Ofendido. Você sabe com quem está falando. Paulo sustentou o olhar. Hoje, senhor Andrade, eu sei exatamente com quem devo falar. Na sala de enfermaria, longe do brilho das vitrines, Carolina permitiu que a técnica aferisse sua pressão e fizesse perguntas básicas. Não havia ali diagnóstico definitivo, e ela sabia que precisaria procurar seu médico. Mas a simples possibilidade de que o susto tivesse atingido o bebê fazia suas mãos tremerem. Pela primeira vez desde o impacto, lágrimas vieram. Não eram lágrimas de derrota, eram de raiva por ter sido obrigada a permanecer lúcida enquanto todos esperavam seu colapso. Do lado de fora, Miguel discutia baixo com Paulo, e Bianca ligava para alguém. A bolsa entrecortada. Repetindo que estavam tentando destruí-la. Carolina ouviu seu nome sendo dito como se fosse obstáculo, não pessoa. Então abriu a bolsa e tocou o envelope. A textura do papel a ancorou. Sua avó, Estela, havia-lhe dito, ao assinar a transferência, um patrimônio não serve para enfeitar sobrenome. Minha filha, serve para proteger o que não pode mais ficar nas mãos erradas. Naura. Carolina pensara que a frase era sobre negócios. Agora entendia que também era sobre ela. Minutos depois, Paulo entrou com um tablet nas mãos e o rosto mais duro do que antes. Pediu licença à técnica. Aproximou-se de Carolina e falou baixo. Mas Miguel, que vinha logo atrás, conseguiu ouvir. As imagens foram preservadas. O chefe de segurança encontrou o ângulo principal,
Bianca surgiu à porta, os olhos arregalados. Eu quero ver também. Estão me acusando. Paulo a olhou sem emoção. Todos os envolvidos verão na sala de segurança. Depois que Dona Carolina autorizar, Miguel perdeu a paciência. Que história é essa de autorizar? Desde quando minha esposa manda no sistema de segurança deste shopping? O silêncio que se seguiu foi quase elegante. Carolina levantou-se devagar, apoiando uma mão na borda da maca. Estava pálida, mas a voz saiu inteira. Desde hoje de manhã, Miguel. Ele a encarou como se ela tivesse falado em outra língua. Bianca levou a mão ao peito. Não por dor, mas por medo. No corredor, os seguranças aguardavam. As câmeras já tinham contado a primeira parte da verdade. Investiu. Pela expressão de Paulo. A segunda parte parecia ainda pior. A frase de Carolina ficou suspensa no corredor da enfermaria como uma sentença que ninguém soube contestar. Desde hoje de manhã, Miguel olhou para ela. Depois para Paulo. Depois para o tablet nas mãos do gerente, procurando uma brecha lógica por onde pudesse escapar. Ele conhecia contratos, conhecia pessoas influentes, conhecia a arte de transformar culpa em mal-entendido, mas não conhecia aquela mulher diante dele. A Carolina que ele deixara em casa nos últimos meses era silenciosa, cuidadosa, sempre preocupada em não criar atrito durante a gravidez. A Carolina que agora apertava a alça da bolsa, pálida, mas firme. Parecia ter atravessado uma porta invisível. Bianca, por sua vez, deu um passo para trás, como se o chão brilhante do shopping tivesse perdido consistência. Isso é mentira. Ele a murmurou, não para defender uma verdade, mas para segurar o mundo que acabava de se desfazer. Carolina não respondeu. Pediu apenas a técnica de enfermagem que registrasse a pressão, a dor e o impacto no relatório interno. Miguel franziu o rosto. Relatório interno. Você está exagerando. Ela olhou para ele com uma calma que doeu mais do que grito. Eu estou documentando. Paulo conduziu todos para uma pequena sala ao lado da enfermaria, usada em emergências discretas, com sofá cinza, mesa de vidro e uma porta que dava acesso ao corredor administrativo. Carolina sentou-se devagar, mantendo uma das mãos sobre o ventre, enquanto o bebê se movia de leve, como se respondesse à tensão da mãe. Aquele movimento quase a desarmou. Por um segundo, teve vontade de esquecer Miguel, Bianca, o shopping, as câmeras, e correr para um hospital com a única preocupação de ouvir o coração do filho. Mas ela sabia que aquela cena precisava ser preservada antes que a versão deles engolisse a verdade. Miguel se aproximou e tentou suavizar a voz. Carol, vamos sair daqui. Eu levo você ao seu médico. Resolvemos isso sem plateia. Pense no bebê. O uso do apelido antigo foi calculado, quase íntimo. Carolina sustentou o olhar dele. Eu estou pensando no bebê. É por isso que você não vai mais decidir o que deve ser escondido. Bianca soltou uma risada nervosa e disse que tudo aquilo era uma crueldade. Que Carolina estava usando dinheiro para humilhar uma mulher assustada. Paulo, sem alterar o tom, pediu que ela se sentasse e aguardasse. Miguel inclinou-se sobre a mesa, tentando falar baixo o suficiente para que só Carolina ouvisse. Você não faz ideia do tamanho do estrago que isso pode causar. Minha empresa tem uma negociação importante com lojistas daqui. Minha mãe está no conselho de uma associação que frequenta este lugar. Seu nome vai parar em fofoca. Você quer mesmo virar manchete por causa de um acidente? Carolina notou a ordem das preocupações dele. Primeiro a empresa, depois a mãe, depois o nome. Por último, o acidente. Nenhuma palavra sobre a dor dela. Nenhuma pergunta sobre o filho. A percepção chegou limpa, quase libertadora.
Você deveria ter pensado nisso antes de chamar outra mulher de meu amor enquanto eu segurava a barriga. Miguel fechou a mandíbula, e o brilho de raiva apareceu onde antes havia verniz. Não me provoque. Ela respirou fundo. Eu passei anos sem provocar. Foi assim que você confundiu silêncio com permissão. Do lado oposto da sala, Bianca apertou os dedos uns contra os outros, observando a mudança de equilíbrio. Não era apenas uma esposa ofendida. Era alguém com acesso, autoridade e memória. A porta se abriu, e o chefe de segurança entrou com um notebook fino e um pendrive lacrado em envelope plástico. Paulo pediu que ele aguardasse, antes de qualquer exibição. Carolina solicitou que a ocorrência fosse registrada com horário exato, nomes dos presentes, identificação da loja e relato da equipe de enfermagem. Não falava como uma mulher em busca de vingança imediata, mas como alguém que aprendera. Tarde demais. Que sentimentos sem prova viravam boato. Miguel andou de um lado para o outro, cada vez menos capaz de disfarçar. Você está agindo como se Bianca tivesse planejado te atacar. Carolina respondeu sem olhar para ele. A câmera vai dizer se foi tropeço, descuido ou escolha. Bianca ergueu a cabeça. Os olhos molhados. Eu também tenho direitos. Eu também fui machucada por essa cena. Ninguém está pensando no meu estado. A frase mudou o ar da sala. Miguel parou. Carolina percebeu a hesitação dele antes mesmo de entender por quê. Bianca levou a mão ao próprio abdômen, num gesto lento, estudado, e sussurrou: Eu posso estar grávida também. O silêncio que se seguiu não foi de compaixão, mas de cálculo. Miguel empalideceu de uma forma que Carolina nunca tinha visto. A máscara dele não caiu por preocupação com Bianca, e sim por medo de que uma nova variável entrasse no escândalo. Bianca percebeu o efeito e avançou, a voz tremendo na medida certa. Eu não contei antes porque estava esperando ter certeza, e agora vocês me colocam numa sala. Me acusam. Me tratam como criminosa. Se acontecer alguma coisa comigo, a culpa também vai ser de vocês. Carolina sentiu o golpe. Não porque acreditasse na ameaça, mas porque entendeu a intenção. Bianca queria deslocar o centro da história. De mulher que empurrou um carrinho contra uma grávida. Queria virar possível mãe acuada por uma esposa poderosa. Miguel recuperou parte da postura e segurou o ombro dela. Carolina, agora você passou dos limites. Não dá para continuar esse circo. Carolina olhou para a mão dele no ombro de Bianca e depois para o próprio ventre. A velha dor tentou puxá-la para baixo, mas ela não obedeceu. Então vamos ao lugar certo. Sala de segurança. Com Paulo. Com registro e com as imagens preservadas. No caminho até a sala de monitoramento. A notícia já parecia ter crescido nos corredores. Funcionários fingiam organizar vitrines enquanto cochichavam. 2 adolescentes perto do elevador apontavam celulares na direção deles. Uma mulher de taier falou ao telefone usando as palavras grávida, amante e dono do shopping, na mesma frase. Paulo solicitou pelo rádio que a equipe evitasse tumulto e impedisse gravações dentro das áreas administrativas. Mas não havia como recolher o que a curiosidade humana já tinha espalhado. Miguel caminhava ao lado de Carolina sem tocá-la, mas falava entre dentes. Você vai se arrepender de transformar nossa vida em espetáculo público. Ela manteve os olhos à frente. Nossa vida já era um espetáculo privado. A diferença é que hoje há câmeras. Bianca vinha atrás com passos menores, agarrada à própria bolsa, alternando soluços com olhares rápidos para Miguel. Havia algo desajustado em sua encenação. Quando falava do possível bebê, olhava para ele em busca de aprovação, não de acolhimento. Carolina guardou esse detalhe como quem guarda uma chave pequena, sem saber ainda qual porta abriria. A sala de segurança era fria, iluminada por telas que mostravam corredores
entradas, docas de carga, estacionamentos e praças de alimentação. Carolina já estivera ali antes, de forma anônima, acompanhada por um auditor que analisava pontos vulneráveis do empreendimento. Na época, usara blazer largo e prendeu o cabelo de outro jeito. O supervisor talvez não a tivesse reconhecido. Mas Paulo sim. Agora, ao entrar, ela notou o constrangimento dos operadores diante de Miguel Andrade, cliente antigo de restaurantes caros do shopping e parceiro indireto em eventos corporativos. A hierarquia, contudo, estava definida pelo silêncio respeitoso com que Paulo lhe ofereceu a cadeira principal. Miguel viu o gesto e riu sem humor. Muito teatral. Carolina sentou-se. Mostre o corredor leste. Câmera da loja infantil. 5 minutos antes do impacto. O chefe de segurança obedeceu. Bianca apertou o braço de Miguel. Ele não retribuiu de imediato. Estava concentrado demais na tela. Como alguém tentando lembrar exatamente onde seu corpo estava no momento de uma mentira. As imagens começaram sem som. Carolina apareceu diante da vitrine, tocando a barriga, observando um berço branco. Alguns clientes passavam. Em seguida, Bianca entrou no quadro com o carrinho de exposição. A princípio, parecia casual, mas Paulo pediu que o operador reduzisse a velocidade. Na tela, Bianca olhou para Carolina. Olhou para Miguel. Ajustou as mãos na barra do carrinho e mudou levemente a direção das rodas. O movimento era pequeno, mas deliberado. Carolina sentiu o estômago se contrair, não pela surpresa, e sim pela confirmação fria de que seu medo tinha forma. Bianca começou a falar depressa. Isso não prova nada. Eu estava desviando de uma criança. A câmera não mostra tudo. O operador retrocedeu alguns segundos. Não havia criança. Miguel passou a mão pelos cabelos. Irritado. É um ângulo ruim. Carolina virou o rosto para ele. Você também estava em um ângulo ruim quando decidiu olhar para ela, e não para mim. Ele não respondeu. O supervisor continuou a gravação. O carrinho avançou. Bateu contra a barriga dela. E Carolina curvou o corpo, segurando o balcão. Mesmo sem som. A sequência seguinte feriu como se gritasse. Bianca levou as mãos à boca antes de olhar de verdade para Carolina. Num gesto rápido demais para quem acabara de se assustar, Miguel apareceu no canto do quadro e caminhou diretamente para Bianca. Não para a esposa. Não para a mulher grávida que tentava se manter em pé. Para Bianca. A sala ficou tão quieta que o zumbido dos monitores pareceu alto. Carolina sentiu os olhos arderem. Mas não desviou da tela. Precisava ver tudo. Precisava gravar dentro de si a prova de que não estava louca. Não era dramática. Não era amarga. Não era ingrata. Era traída. E, pior, tinha sido deixada sozinha no exato momento em que mais precisava de proteção. Bianca desabou no choro. Agora menos teatral. Mais desesperado. Miguel. Faz alguma coisa. Ele não olhou para ela. Olhava para a tela como se tentasse negociar com o passado. Pausa. Carolina pediu. A imagem congelou no instante em que a mão de Miguel alcançava a de Bianca, enquanto Carolina aparecia curvada ao fundo. Paulo perguntou. Com cuidado. Se Dona Carolina queria copiar aquele trecho para o relatório. Ela assentiu. Miguel reagiu imediatamente. Isso é material interno. Não autorizo nenhuma divulgação. Paulo endireitou a postura. O senhor não precisa autorizar preservação de prova administrativa dentro deste empreendimento. A frase, embora técnica, soou como uma porta se fechando. Carolina acrescentou. Ninguém falou em divulgar. Ainda. Eu falei em preservar. Bianca enxugou o rosto com força, borrando a maquiagem. Vocês vão arruinar minha vida por causa de um carrinho. Carolina levantou-se devagar.
Não. Bianca. Você empurrou um carrinho contra uma mulher grávida e depois tentou transformar dor em teatro. A sua vida não está sendo arruinada por mim. Miguel a interrompeu, finalmente perdendo o controle da voz. Cuidado com o que diz. Você sabe que um divórcio pode ficar muito feio. Carolina sentiu a ameaça antiga, mas ela já não encontrava o mesmo lugar dentro dela. Oh, Isai. Por isso, a partir de hoje, tudo será por escrito. A decisão seguinte veio sem drama. Carolina pediu que a equipe chamasse um carro para levá-la ao hospital indicado por sua obstetra e que Paulo enviasse o relatório preliminar ao jurídico do shopping e ao seu advogado pessoal. Não pediu licença a Miguel. Não olhou para ele em busca de aprovação. Não explicou demais. Ele tentou acompanhá-la, dizendo, diante dos funcionários, que era seu marido e tinha esse direito. Carolina parou na porta da sala de segurança e falou com uma serenidade que deixou todos imóveis. Marido teria me amparado no corredor. Você escolheu outro papel. Bianca. Desesperada ao perceber que Miguel não a defendia com a mesma convicção de minutos antes, soltou uma última cartada. E se eu estiver mesmo grávida? Carolina, você vai carregar essa culpa. Carolina olhou para ela. Não com ódio, mas com uma lucidez quase triste. Se estiver, procure um médico e diga a verdade a essa criança desde o começo. Mentiras herdadas custam caro. Então saiu, amparada pela técnica de enfermagem, enquanto Paulo ordenava a lacração da cópia das imagens. No monitor atrás deles, a cena congelada ainda mostrava a escolha de Miguel. Ei. Pela primeira vez. Carolina não precisava pedir permissão para acreditar no que via. O hospital particular ficava a 15 minutos do shopping Jardim Aurora. Mas para Carolina, o trajeto pareceu atravessar uma cidade inteira de medo. No banco traseiro do carro solicitado por Paulo, ela mantinha uma mão sobre a barriga e a outra fechada em torno do celular, onde já havia mensagens de sua obstetra pedindo que chegasse com calma e não ficasse sozinha. A técnica de enfermagem do shopping a acompanhava, repetindo orientações simples, enquanto Carolina tentava respirar sem transformar cada silêncio do bebê em presságio. Do lado de fora, São Paulo corria indiferente, cheia de buzinas, fachadas espelhadas, gente atrasada e motos costurando avenidas. Miguel ligou 3 vezes antes que ela bloqueasse a tela sem atender. Na quarta tentativa, veio uma mensagem curta. Não piore isso. Ela leu e apagou. Não havia um como você está. Não havia um e o bebê. Não havia sequer uma mentira gentil. Só o instinto dele de controlar o dano. Quando Carolina entrou na recepção da maternidade, a dor já era menor, mas o susto ainda deixava seu corpo rígido. A obstetra, doutora Helena, recebeu-a com firmeza carinhosa. Fez perguntas. Solicitou exames de avaliação e pediu que ela se deitasse para monitorar os batimentos do bebê. O som que veio do aparelho, ritmado, forte, vivo, quebrou Carolina por dentro. Ela virou o rosto para o lado e chorou sem cobrir a boca, sem pedir desculpas, sem tentar parecer elegante. Não era choro de mulher fraca, mas de mãe que acabara de atravessar a borda de um abismo e ouvir, do outro lado, uma resposta. A médica colocou a mão em seu ombro e disse que, até aquele momento, os sinais eram tranquilizadores, mas que ela deveria permanecer em observação por algumas horas. Carolina assentiu, agarrada àquele alívio parcial. Ainda assim, por trás do som do coração do filho, outra cena insistia em pulsar. Miguel passando por ela para segurar Bianca. Paulo chegou ao hospital pouco depois, acompanhado por uma advogada da administração do shopping, Renata Siqueira. Uma mulher discreta de fala precisa.
Eles não entraram no quarto até Carolina autorizar. E esse detalhe a comoveu mais do que esperava. Durante anos, sua vida tinha sido invadida por decisões tomadas por Miguel, por comentários da sogra, por convites aceitos em seu nome, por silêncios impostos como se fossem gestos de amor. Agora, uma simples pergunta: a senhora permite? Parecia devolver-lhe o contorno do próprio corpo. Renata explicou que as imagens estavam preservadas em cópias internas lacradas e que o relatório administrativo seria concluído com os depoimentos dos funcionários presentes. Carolina ouviu tudo com atenção, sem pressa de transformar dor em espetáculo. Paulo, porém, parecia carregar algo mais pesado. Ele segurava o tablet contra o peito, como quem carrega uma notícia ruim. Dona Carolina, há um segundo ângulo que a senhora precisa ver. Mas só quando se sentir em condições. Carolina poderia ter esperado. A médica recomendara repouso. E a parte humana dela queria fechar os olhos. Dormir. Acordar em um mundo onde o marido fosse apenas um erro resolvido por assinatura. Mas havia uma fome antiga pela verdade. Uma fome que se alimentara durante meses de suspeitas negadas. Ela pediu que Renata ficasse, que Paulo mostrasse apenas o necessário e que ninguém enviasse nada para Miguel antes de sua autorização. O tablet foi colocado sobre a mesa auxiliar do quarto. A imagem começou num corredor lateral, perto do elevador panorâmico. Alguns minutos antes do impacto, Bianca aparecia com o carrinho de bebê, parada ao lado de Miguel. Não havia som, mas o corpo dela falava, os ombros tensos, o rosto erguido. As mãos abrindo e fechando na barra do carrinho, Miguel inclinava-se em sua direção. Sério, quase impaciente. Em seguida, ele apontava discretamente para a vitrine onde Carolina estava. Bianca olhava, respirava fundo e empurrava o carrinho alguns centímetros, testando as rodas. Renata pediu que a gravação parasse. Isso muda a interpretação do primeiro vídeo, disse ela, com cautela. Carolina sentiu o quarto perder temperatura. Não era apenas Bianca agindo por impulso. Havia uma conversa antes. Uma indicação. Uma presença ativa de Miguel. Paulo passou para outra câmera. Agora do teto perto do quiosque de joias. A imagem mostrava Miguel recuando 2 passos antes do impacto, posicionando-se de modo a não aparecer perto demais quando o carrinho avançasse. Depois, no instante exato em que Bianca empurrou, ele olhou para Carolina. Viu. Carolina teve certeza pela inclinação da cabeça, pelo movimento rápido do olhar, pelo corpo que não reagiu. Ele viu a barra do carrinho atingir sua barriga, viu sua esposa perder a cor e se dobrar sobre o balcão. E só então escolheu caminhar até Bianca. O quarto ficou em silêncio. Nem Renata, acostumada a crises corporativas, encontrou uma frase pronta. Carolina tocou o ventre, sentindo um chute leve, e sussurrou. Ele não hesitou. Ele escolheu. A notícia de que havia vídeos começou a cercar Miguel antes mesmo que ele os visse. Enquanto Carolina permanecia em observação, mensagens de conhecidos surgiam na tela dela. Algumas solidárias, outras curiosas, algumas cruelmente disfarçadas de preocupação. Alguém tinha gravado parte da confusão no corredor e publicado sem contexto. Em poucos minutos, pequenos perfis de fofoca local falavam de uma grávida humilhada em shopping de luxo. Amante chorando. Marido protegendo a outra. Carolina não abriu os vídeos. Não queria ver sua dor transformada em entretenimento. Pediu a Renata que cuidasse apenas do necessário para evitar exposição indevida de sua imagem e do hospital. Pouco depois, Estela Azevedo, sua avó, chegou ao quarto com passos lentos e olhos de tempestade. Era uma mulher de 70 e poucos anos. Elegante, sem esforço. Dessas que não levantam a voz
porque aprenderam cedo que poder verdadeiro dispensa barulho. Ela beijou a testa da neta e perguntou apenas: "Meu bisneto está bem?" Carolina assentiu. Então Estela segurou sua mão com força. "Agora me diga se você também está." Essa pergunta atravessou Carolina de um jeito inesperado, porque todos perguntavam pelo bebê, pelo escândalo, pelas câmeras, pelo casamento, pelo patrimônio. Poucos perguntavam por ela sem esperar uma resposta útil. Ela tentou dizer que estava bem, mas a mentira não saiu. "Eu não sei. Eu sabia da traição. Vô. Acho que sabia, mas não sabia que ele seria capaz de assistir alguém me machucar e ainda usar isso contra mim." Estela sentou-se ao lado da cama. Sem pressa. Homens como Miguel não começam destruindo. Começam treinando a mulher para duvidar da própria dor. Carolina fechou os olhos. A frase encontrou lembranças demais à noite em que Miguel rira de seu ciúme. O almoço em que a sogra dissera que gravidez deixava a mulher dramática. O contrato que ele tentara convencê-la a assinar sem ler. A insistência para que ela não se envolvesse nos negócios da avó. Tudo parecia separado antes. Agora, na luz branca do hospital, os fragmentos formavam um desenho. Enquanto isso, no shopping, Miguel tentava recuperar terreno. Paulo enviou a Carolina um resumo do que acontecia. Miguel exigira falar com a diretoria. Ameaçara romper parcerias. Depois, tentara convencer Bianca a sair por uma entrada de serviço. Bianca recusara. A amante, que até então usara a fragilidade como arma, começava a perceber que também era descartável. Carolina imaginou a cena com amarga nitidez. Miguel provavelmente diria que ela se exaltara, que a esposa tinha influência demais, que todos deveriam esperar. Depois, quando as imagens o atingissem, diria que Bianca interpretara mal uma conversa, que ele apontara a vitrine por acaso, que nunca desejara ferir ninguém. Ele sempre tinha uma escada pronta para descer dos próprios atos. Mas, naquele dia, a escada estava sendo filmada por 3 ângulos. Renata recebeu uma ligação. Ouviu em silêncio e olhou para Carolina. Seu marido pediu acesso às imagens completas. Também pediu que qualquer relatório espere até amanhã. Por cautela. Carolina não riu, embora tivesse vontade. Por cautela dele. Não minha. No fim da tarde, a obstetra liberou Carolina para ir para casa apenas se ela permanecesse em repouso, evitasse estresse e retornasse imediatamente diante de qualquer sinal incomum. A palavra casa, porém, parecia uma armadilha. A cobertura onde vivia com Miguel, nos jardins, não era mais refúgio. Era cenário de interrogatórios educados. Cristais caros, lençóis frios e fotografias de casamento que mentiam em molduras prateadas. Estela ofereceu sua própria casa, mas Carolina recusou com delicadeza. "Hoje eu vou para o apartamento que a senhora deixou vazio perto da Paulista. Preciso de silêncio e preciso que Miguel não tenha chave." Estela sorriu sem alegria. Finalmente, antes de sair, Carolina pediu a Renata que preparasse uma notificação formal para Miguel. Qualquer contato dali em diante deveria ser feito por escrito ou na presença de terceiros. Não era ainda uma guerra aberta. Era uma fronteira. Pela primeira vez. Ela não estava fugindo de uma briga. Estava escolhendo o campo onde não seria esmagada. Miguel a esperava no estacionamento reservado do hospital. Não se sabia como descobrir a saída. Talvez por alguém da família. Talvez por insistência. Talvez por esse talento que homens controladores têm de aparecer quando percebem que perderam a mão sobre a porta. Ele estava sem Bianca, o que tornava sua preocupação ainda mais falsa. Aproximou-se com o rosto cansado e a voz baixa, ensaiada para parecer arrependida. "Carolina, eu errei em não ir até você primeiro. Mas você sabe como Bianca é instável.
Ela entrou em pânico. Eu tentei acalmar a situação. Carolina parou a alguns passos dele. Com Stella e Renata ao lado. Você apontou para mim antes do impacto. A frase atingiu Miguel no centro. O rosto dele endureceu. Você está interpretando imagens sem contexto. Ela sustentou o olhar. Então me deu o contexto por escrito. Ele avançou um pouco. Não trate nosso casamento como uma reunião de conselho. Carolina sentiu a velha Carolina tremer dentro dela. Aquela que pediria desculpas para encerrar a tensão. Mas a nova permaneceu de pé. Foi você que transformou nosso casamento em negócio quando tentou lucrar com a minha humilhação. Por um instante, Miguel perdeu completamente a máscara. Os olhos dele ficaram duros, pequenos, quase desconhecidos. Você acha que esse shopping te torna intocável? Acha que sua avó pode comprar respeito para você? Sem mim? Carolina, você vai descobrir que poder também isola. Stella deu um passo, mas Carolina ergueu a mão, pedindo que a avó não interferisse. A ameaça deveria pousar inteira para ser vista. Eu já estava isolada com você, respondeu ela. Miguel riu, Samson, ferido no orgulho. E a ferida o tornou perigoso. Cuidado. Bianca não é a única pessoa que pode falar. Há muita coisa sobre sua família. Sobre essa transferência repentina. Sobre sua capacidade emocional neste momento. Um divórcio pode questionar mais do que fidelidade. Carolina entendeu. Ele não ameaçava apenas seu nome. Ameaçava usar sua gravidez. Seu abalo. Sua dor para pintá-la como instável diante de qualquer disputa futura. O medo veio. Real e gelado. Mas, dessa vez, não veio sozinho. Veio acompanhado de provas. Ela entrou no carro de Stella sem responder à última provocação. Do vidro fechado. Viu Miguel permanecer imóvel no estacionamento. O celular já colado ao ouvido. Construindo a próxima versão dos fatos. Carolina apoiou a cabeça no banco e deixou que a cidade acendesse suas luzes ao redor. Estava exausta. Dolorida. Assustada com o que ainda poderia vir. O bebê se mexeu novamente. E ela pousou as duas mãos sobre a barriga. Não como escudo, mas como pacto. Não usaria o filho para vencer Miguel. Não permitiria que Miguel usasse o filho para vencê-la. Quando chegaram ao apartamento da Paulista, Renata enviou o arquivo preliminar com um trecho congelado do segundo vídeo. Na imagem, Miguel apontava para Carolina segundos antes de Bianca empurrar o carrinho. Carolina encarou aquele quadro por muito tempo. Ali estava a verdade parcial. Dura o bastante para destruir uma mentira. Mas ainda incompleta. Porque algo no olhar de Miguel dizia que o plano não terminava no corredor do shopping. Pela primeira vez desde o impacto, Carolina percebeu que a tentativa de humilhá-la talvez tivesse sido apenas o começo. Na manhã seguinte, o shopping Jardim Aurora abriu as portas como se nada tivesse acontecido. Mas o ar dentro dos corredores parecia diferente, carregado de uma eletricidade que os funcionários tentavam disfarçar com sorrisos profissionais. Carolina chegou pouco depois das 9, vestindo um conjunto azul escuro, sapatos baixos e o cabelo preso, acompanhada por Stella, Renata e 2 membros da equipe jurídica da holding. A obstetra havia recomendado repouso, mas também lhe dissera que repouso não significava entregar a própria vida nas mãos de quem a ameaçava. Carolina caminhava devagar, com uma das mãos pousada na barriga e a outra segurando uma pasta de couro marrom. Dentro dela estavam os documentos que Miguel ignorara por arrogância, a transferência de controle. As atas. Os pareceres, os relatórios preliminares sobre contratos internos e uma cópia lacrada das imagens. No saguão principal, Paulo a aguardava ao lado dos elevadores administrativos. Não a chamou de Senhora Andrade. Chamou-a de Dona Carolina. E dessa vez várias pessoas ouviram.
A reunião extraordinária do Conselho Administrativo ocupava a sala envidraçada no último andar, de onde se via a cidade como um tabuleiro caro demais para admitir erros. Alguns conselheiros já sabiam da mudança de controle. Outros tinham recebido a notícia naquela madrugada e chegaram com expressões que misturavam respeito, receio e cálculo. Miguel estava ali também. Convidado por ser representante de uma empresa com contratos promocionais e locações estratégicas dentro do shopping. Ele entrou antes de Carolina, tentando dominar o espaço com cumprimentos firmes. Voz controlada e um sorriso que dizia aos presentes que tudo não passava de ruído doméstico. Bianca não estava na sala, mas sua ausência era uma presença incômoda. Carolina percebeu que Miguel esperava encontrá-la abatida, talvez chorosa, talvez inclinada a negociar em troca de silêncio. Quando ela entrou, porém, não procurou o lugar ao lado dele. Sentou-se à cabeceira indicada por Paulo. Abriu a pasta e esperou que todos se calassem. O silêncio veio rápido. Renata iniciou a reunião com uma exposição seca dos fatos administrativos. O controle do empreendimento havia sido transferido para Carolina Azevedo por meio da holding familiar. O comunicado oficial aos lojistas ocorreria naquela semana. E a visita reservada da tarde anterior fazia parte de um processo de avaliação interna. Carolina ouviu sem interromper, observando Miguel perder 1 milímetro de cor a cada frase. Então Renata passou ao segundo ponto, a ocorrência registrada no 3º piso, envolvendo a proprietária do empreendimento, uma visitante e o representante de uma empresa contratada. Miguel apoiou as mãos na mesa. Eu preciso protestar contra essa tentativa de misturar uma questão pessoal com relações comerciais legítimas. Carolina olhou para ele pela primeira vez, desde que entrara. O pessoal começou quando você levou sua amante ao shopping onde minha equipe fazia uma inspeção. O comercial começou quando descobrimos que sua empresa se beneficiava de condições que agora serão reavaliadas. E ele abriu a boca. Mas um dos conselheiros mais antigos pediu que Renata continuasse. Os relatórios apareceram na tela principal sem sensacionalismo. Primeiro, a lista de contratos ligados a Andrade Prime Eventos. Empresa de Miguel, com descontos progressivos em espaços de exposição. Prioridade, em datas de alto movimento e cláusulas de renovação automática acima do padrão interno. Nada foi chamado de crime. Nada foi dramatizado. Porque Carolina não queria oferecer a Miguel a desculpa de uma perseguição emocional. Ela queria fatos. Paulo explicou que parte das condições havia sido aprovada em gestões anteriores, antes da chegada de Carolina, e que uma auditoria independente avaliaria a conformidade, vantagens indevidas e impacto financeiro. Miguel sorriu de lado, tentando parecer tranquilo. Isso é uma caça às bruxas com perfume de vingança conjugal. Estela, que permanecera calada até então, ergueu os olhos. Vingança é impulso. Auditoria é método. A frase caiu sobre a mesa com peso ancestral. Carolina sentiu a força da avó ao seu lado, mas não se escondeu atrás dela. Todos os contratos estratégicos serão revistos, inclusive os seus. Miguel, especialmente os seus. Quando as imagens foram exibidas, ninguém respirou como antes. Renata não mostrou a cena inteira de uma vez. Começou pelo corredor lateral, onde Miguel apontava discretamente para Carolina junto à vitrine, depois exibiu Bianca ajustando a direção do carrinho. Em seguida, o impacto. A mão de Carolina, no balcão. O rosto dela perdendo a cor. Por fim, a escolha de Miguel, caminhando até Bianca, segurando sua mão, deixando a esposa grávida ao fundo. Um conselheiro desviou o olhar. Outro franziu a testa com repulsa contida. Miguel levantou-se. Sem áudio. Isso é interpretação maliciosa. Renata apertou uma tecla. A tela mudou para uma câmera de serviço.
instalada perto do corredor de acesso às docas, onde Miguel e Bianca haviam passado 15 minutos antes do episódio. O vídeo não tinha som claro. Apenas fragmentos abafados captados no corredor por um microfone ambiental de manutenção. Insuficientes para frases completas. Mas as imagens bastavam. Miguel segurava o braço de Bianca. Irritado, ela apontava para a própria barriga. Ele negava com a cabeça. Depois indicava a direção da loja infantil e fazia um gesto curto, teatral, como quem encena uma queda ou um susto. Bianca apareceu no shopping poucos minutos depois de Renata enviar uma notificação formal para que todos os envolvidos permanecessem disponíveis. Ela entrou na sala com os olhos inchados, acompanhada por uma mulher que parecia ser sua irmã mais velha. Já não havia nela a amante vitoriosa do corredor, nem a vítima ensaiada da sala de segurança. Havia medo. Miguel a encarou como se a presença dela fosse uma traição. Carolina percebeu naquele olhar a mesma crueldade que conhecia de casa, quando algo deixava de servir a Miguel. Virava ameaça. Renata perguntou se Bianca queria prestar declaração interna. Sem pressão. Apenas para constar na apuração administrativa. Bianca olhou para Miguel. Ele disse: frio. Cuidado com o que inventa. Foi pequeno. Quase baixo demais. Mas todos ouviram. A irmã de Bianca segurou sua mão. Então Bianca falou, com a voz quebrada, que Miguel não pedira explicitamente que ela machucasse Carolina. Carolina não se moveu. Bianca continuou, mais pálida. Ele havia dito que precisava de uma cena feia. Uma situação em que Carolina parecesse instável, agressiva, incapaz de lidar com a presença dela. Disse que, se Carolina explodisse em público, o divórcio ficaria mais fácil. A sala pareceu encolher. Miguel riu. Mas foi um som feio. Sem convicção. Isso é absurdo. Ela está tentando se salvar. Bianca virou-se para ele com uma raiva nascida tarde demais. Você disse que depois assumiria tudo. Disse que ela nunca reagiria. Que ela sempre escolheria ficar quieta pelo bebê. Carolina sentiu a frase como uma mão abrindo uma gaveta escura. Sempre escolheria ficar quieta. Era assim que Miguel a via. Não como esposa. Não como mãe. Não como parceira. Mas como uma mulher domesticada pelo medo de causar dano ao próprio filho. Bianca respirou fundo e acrescentou que a história da possível gravidez não tinha confirmação alguma. Ela havia usado aquilo porque Miguel dissera, meses antes, que uma mulher grávida sempre obrigava as pessoas a pisarem mais devagar. O golpe. Dessa vez, não foi contra Carolina. Foi contra a imagem de Miguel diante dos homens e mulheres que o tratavam como um empresário sofisticado. Sua crueldade deixava de parecer deslize moral e passava a parecer estratégia. Miguel tentou a última manobra. Levantou-se. Ajeitou o paletó e falou como se estivesse diante de investidores. Não de pessoas que tinham acabado de ver sua mentira sangrar. Disse que Bianca era emocionalmente instável. Que Carolina vinha sendo influenciada pela avó. Que uma mulher grávida, sob estresse, podia interpretar sinais de forma distorcida. Ao dizer isso, olhou para os conselheiros. Não para Carolina. Queria plantar dúvida no terreno antigo a mulher sensível demais. A esposa ferida demais. A grávida frágil demais para distinguir verdade de dor. Carolina levantou-se com cuidado. Por dentro, tremia. Mas sua voz não traiu o tremor. Ontem, você tentou usar minha dor para me calar. Hoje, tenta usar minha gravidez para me desqualificar. Não vai funcionar. Ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa a autorização de auditoria. A suspensão temporária de renovações automáticas ligadas à empresa dele e a determinação de revisão de todos os eventos futuros sob avaliação jurídica. Eu não preciso gritar para exercer o que é meu.
Eu só preciso assinar. E assinou. O som da caneta no papel foi pequeno, quase delicado, mas mudou a temperatura da sala. Não havia prazer no rosto de Carolina. Havia luto, porque parte dela ainda enterrava a ideia de casamento que tentara salvar por tempo demais. Havia medo, porque Miguel continuava perigoso quando humilhado. Mas havia também uma clareza nova. Ela não estava destruindo o pai de seu filho. Estava impedindo que ele destruísse mais. Paulo recebeu os documentos e confirmou que as medidas administrativas seriam executadas naquele mesmo dia, com comunicação formal aos setores competentes. Renata informou que as imagens e declarações seriam preservadas para uso em esfera adequada, sem exposição pública desnecessária. Estela observava a neta como quem vê uma herdeira nascer, não pelo sangue, mas pela coragem. Miguel, encurralado, finalmente perdeu a pose. Você vai se arrepender de me enfrentar. Carolina fechou a pasta. Eu me arrependo de ter demorado. Depois da reunião, Carolina desceu ao saguão acompanhada por Paulo. A notícia ainda não era oficial, mas algo já se espalhava entre funcionários e lojistas. Uma percepção silenciosa de que a mulher grávida humilhada no corredor não era mais uma vítima sem nome. Perto da loja infantil, o carrinho de exposição havia sido retirado. No lugar, uma funcionária organizava mantas brancas com mãos nervosas. Carolina parou por alguns segundos diante da vitrine. Não sentiu triunfo. Sentiu o peso do que vinha pela frente: separação. Advogados. Família. Comentários. Noites insones. Consultas médicas. Um filho que nasceria em meio a ruínas que ele não escolhera. Mas também sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Espaço. Miguel surgiu no andar superior, falando ao celular com gestos duros, provavelmente tentando salvar contratos. Reputação e narrativa. Bianca, sentada num banco distante com a irmã, chorava sem plateia. Carolina olhou para ambos sem ódio suficiente para se perder. Depois voltou-se para Paulo e disse: prepare o comunicado aos lojistas. O nome da nova administração sai amanhã. Paulo assentiu. Quando ela caminhou para a saída, as câmeras acima do corredor continuaram gravando. Mas dessa vez não registravam uma humilhação. Registravam uma mulher saindo do lugar onde finalmente deixara de pedir permissão. O comunicado aos lojistas saiu às 8 horas da manhã seguinte. Simple, elegante e impossível de ignorar. O Shopping Jardim Aurora passava oficialmente a ser administrado por Carolina Azevedo, sob revisão estratégica da holding familiar, com auditoria independente nos contratos vigentes e uma nova política de transparência para eventos, locações e parcerias comerciais. Nenhuma linha mencionava Miguel, Bianca ou o carrinho de bebê. Mas todos que haviam ouvido os sussurros do terceiro piso entenderam o que não estava escrito. Carolina leu o texto no apartamento da Paulista, sentada perto da janela, enquanto São Paulo despertava em camadas de buzina. Lutz e pressa. A barriga se movia suavemente sob o tecido claro do vestido, lembrando-a de que o futuro não esperava que ela terminasse de sofrer para continuar chegando. Estela, sentada à mesa com uma xícara de café, observava a neta em silêncio. Carolina não sorria. Havia uma serenidade cansada em seu rosto, como a de alguém que sobrevivera a uma tempestade e ainda escutava trovões ao longe. Miguel reagiu antes do meio-dia. Primeiro veio uma mensagem formal de seu advogado, alegando precipitação, dano reputacional e tentativa de constrangimento comercial. Depois veio uma ligação da mãe dele, Dona Lígia, que Carolina não atendeu. Por fim, chegou um áudio do próprio Miguel, curto demais para parecer arrependido e longo o bastante para revelar sua raiva.
Ele dizia que ela estava destruindo a família. Que o filho deles um dia saberia quem havia começado aquela guerra. Que Bianca era um erro privado e que nenhuma mulher sensata desmontaria um casamento por causa de uma cena mal interpretada. Carolina ouviu uma vez, não para se ferir de novo, mas para reconhecer o veneno que por anos confundira com autoridade. Encaminhou o áudio a Renata e escreveu apenas incluir no arquivo, depois bloqueou o contato direto. Como quem fecha uma janela por onde entrava fumaça. Não havia vitória naquele gesto. Mas havia ar. No shopping. A auditoria começou com a frieza necessária das planilhas. Descontos que nunca deveriam ter sido renovados. Datas privilegiadas sem justificativa. Eventos de Miguel anunciados antes mesmo de contratos assinados. Pequenos favores acumulados como poeira embaixo de tapete caro. Carolina acompanhou tudo com atenção, mas sem se deixar embriagar pela possibilidade de punição. Ela não queria transformar a administração em palco de vingança. Queria limpar a casa. Em uma reunião com Paulo, Renata e a equipe financeira, determinou que qualquer decisão envolvendo a Andrade Prime Eventos seguisse critérios iguais aos aplicados aos demais parceiros. Se a empresa cumprisse exigências, teria tratamento regular. Se houvesse irregularidade, sofreria as consequências previstas. Paulo pareceu surpreso com a contenção. A senhora poderia simplesmente encerrar tudo. Carolina olhou pela janela da sala administrativa, de onde via o corredor onde caíra sua última ilusão. Eu poderia, mas não quero que ele diga que foi derrubado pelo meu ódio. Quero que os próprios documentos mostrem onde ele colocou os pés. Bianca pediu para falar com Carolina 3 dias depois. A primeira reação de Estela foi negar. E Renata recomendou cautela. Mas Carolina aceitou uma conversa breve. Em uma sala do shopping, com portas de vidro e presença discreta de Paulo no corredor, Bianca chegou sem maquiagem pesada. Usando jeans, camisa branca e um rosto menor do que o escândalo que criara. Não pediu desculpas imediatamente. Sentou-se. Apertou a alça da bolsa e olhou para a barriga de Carolina com uma vergonha que parecia finalmente sem teatro. Eu não estou grávida, disse. Como se confessasse um crime e uma derrota. Carolina já suspeitava. Mas ouvir aquilo ainda produziu um eco amargo. Bianca explicou que Miguel a conhecera em um evento corporativo. Prometera separação. Apartamento. Emprego. Em uma área de comunicação da empresa. Uma vida onde ela não precisaria voltar para o bairro onde todos mediam seu valor pelo homem que conseguisse prender. Falava de ambição e humilhação misturadas. Sem tentar parecer inocente. Eu quis acreditar que você era o obstáculo. Era mais fácil odiar você do que admitir que ele me usava. Carolina ouviu sem interromper. Porque interromper seria um alívio que Bianca talvez não merecesse. Quando a amante finalmente pediu perdão, a palavra saiu pequena. Atrasada. Insuficiente. Eu empurrei o carrinho para criar uma cena. Não para machucar o bebê. Mas eu vi sua barriga. Eu vi. E mesmo assim empurrei. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Desta vez, sem utilidade. Carolina sentiu raiva. Sim. Uma raiva limpa. Legítima. Que não precisava ser negada para que ela fosse uma pessoa boa. Mas também viu diante de si uma mulher que havia confundido ascensão com submissão a outro tipo de prisão. O meu perdão não é uma porta que você atravessa para sair sem consequência. Disse Carolina. Você vai responder pelo que fez dentro do que for cabível. Mas eu espero que, quando tudo isso terminar, você nunca mais aceite ser arma na mão de homem nenhum. Bianca chorou em silêncio. Carolina se levantou, encerrando a conversa. Não a abraçou. Não a humilhou. Não a absolveu. Apenas saiu. Com o cuidado de quem já aprendera que compaixão sem limite
também podia virar forma de abandono de si mesma. O divórcio começou sem cenas grandiosas, mas com a violência fria dos documentos. Miguel tentou negociar imagem, patrimônio, acesso futuro ao filho, permanência de contratos e silêncio público, como se tudo pertencesse ao mesmo pacote. Carolina separou cada coisa com precisão. O filho não seria moeda. O patrimônio seria tratado conforme os instrumentos legais e acordos existentes. O shopping não entraria em barganha sentimental. As imagens não seriam divulgadas por capricho, mas permaneceriam preservadas para a proteção dela e do bebê. Quando se encontraram na primeira mediação, em uma sala sóbria com vista para uma avenida movimentada, Miguel estava impecável demais. Carolina reconheceu o terno da tarde do shopping. Ou talvez todos os ternos dele tivessem começado a parecer iguais, armaduras de um homem que confundia aparência com caráter. Ele tentou sorrir. Você está diferente. Ela respondeu, sentando-se sem pressa, não. Eu só parei de facilitar sua mentira. O mediador pigarreou. Os advogados abriram pastas, e Miguel descobriu que a esposa, que ele chamava de emocional demais, sabia ser objetiva quando sua dignidade estava em jogo. Nos meses seguintes, Carolina aprendeu que recomeçar não era uma cena única, iluminada por música bonita. Era uma sequência de dias comuns em que ela escolhia não voltar para a própria prisão. Havia manhãs em que acordava forte, decidia sobre campanhas do shopping, revisava contratos, conversava com lojistas pequenos que antes nunca tinham conseguido reunião com a administração. Havia tardes em que chorava sem aviso ao ver uma vitrine de roupas masculinas ou ao ouvir uma canção antiga no rádio do carro. Havia noites em que o bebê se mexia e ela conversava com ele em voz baixa, prometendo que seu nascimento não seria cercado de ódio. Ainda que a história de seus pais carregasse dor, Estela permanecia por perto, mas sem dirigir sua vida. Paulo tornou-se um aliado discreto. Renata uma presença firme. E Carolina foi criando uma rede que não dependia de adoração nem de romance. Pela primeira vez, entendia que ser amada não deveria significar ser administrada por alguém. Miguel perdeu mais do que contratos. Perdeu a facilidade com que entrava nos lugares e era recebido como homem inevitável. Alguns parceiros se afastaram por cautela, outros por moral tardia. Outros, porque a auditoria expôs que a imagem dele era construída sobre portas abertas por favores. A Andrade Prime Eventos não acabou, mas encolheu. E esse talvez tenha sido o castigo mais difícil para Miguel continuar existindo. Só que menor. Sem uma aura que o protegia. Em uma tarde chuvosa, ele apareceu no shopping pedindo para falar com Carolina. Paulo avisou. E ela aceitou vê-lo no saguão principal. Não em sala fechada. Miguel parecia cansado, com barba por fazer e olhos sem brilho. Disse que queria acompanhar a última consulta antes do nascimento. Que não era um monstro. Que havia sido pressionado, confundido, seduzido por uma situação que saiu do controle. Carolina deixou que ele terminasse. Então falou, sem crueldade, você poderá ser pai, se aprender a respeitar limites, mas nunca mais será meu juiz, meu dono ou meu abrigo. Miguel pareceu prestes a responder com ironia, mas algo no rosto dela o impediu. Pela primeira vez, ele não encontrou onde apertar. O nascimento de Tomás aconteceu em uma madrugada de céu limpo. Semanas depois, sem escândalo, sem câmeras, sem plateia, Estela estava na sala de espera, rezando baixinho, mesmo dizendo que não era religiosa. Renata mandou mensagens discretas. Paulo enviou flores em nome da equipe administrativa do shopping. Miguel foi avisado depois, conforme combinado, e pôde conhecer o filho no horário determinado, sob a serenidade vigilante de Carolina. Quando segurou o bebê, chorou de verdade. Talvez por amor,
Talvez por culpa. Talvez porque algumas perdas só se tornam reais diante de uma vida que não aceita encenação. Carolina não usou aquele momento para feri-lo. Apenas observou. Tomás dormia alheio ao passado dos adultos. Pequeno. Quente. Inteiro. Ali. Carolina compreendeu que proteger o filho não significava fingir que o pai era melhor do que era. Significava construir uma casa emocional onde a verdade coubesse sem envenenar tudo. Miguel devolveu o bebê com cuidado e... Honte de ser. Disse, eu sinto muito. Carolina não soube se acreditava. Também não precisava decidir naquele instante. Então seja melhor com ele do que foi comigo. Respondeu. 3 meses depois. O Shopping Jardim Aurora inaugurou sua nova fachada interna após uma reforma discreta no saguão principal. Nada extravagante, mais luz natural. Bancos de madeira clara, plantas brasileiras. Uma área de descanso para famílias, fraldários ampliados e um pequeno espaço de apoio a mães e gestantes. Carolina fez questão de que o primeiro evento da nova fase não fosse um desfile de luxo, mas uma campanha de empreendedorismo para lojistas locais e serviços de acolhimento familiar. Na placa de administração, seu nome aparecia limpo, sem sobrenome de casada, sem sombra de Miguel Carolina Azevedo. Ela parou diante da placa com Tomás no colo, sentindo o peso morno do filho contra o peito. Estela, ao lado, ajeitou a manta do bebê e murmurou que a fachada combinava com ela. Carolina sorriu. Enfim, não como mulher que vencera todos os inimigos, mas como alguém que fizera as pazes com a própria força, perto da loja infantil. Uma nova vitrine exibia carrinhos de bebê, mantas e pequenos sapatos. Carolina olhou para eles sem estremecer. A lembrança ainda existia, mas já não mandava nela. O corredor onde fora humilhada agora estava cheio de gente comum, uma avó comprando presente, um pai tentando montar um bebê, conforto. 2 adolescentes rindo perto do quiosque de brigadeiro, funcionários seguindo a rotina. A vida, com sua falta de cerimônia, havia ocupado o lugar do trauma. Tomás abriu os olhos por alguns segundos, como se reconhecesse a luz do shopping, que quase fora cenário de sua primeira ameaça, e agora era parte da segurança construída por sua mãe. Carolina beijou a testa dele e caminhou devagar pelo saguão. Não precisava que Miguel perdesse tudo para que ela se sentisse inteira. Não precisava que Bianca sofresse para sempre para validar sua dor. Não precisava de um homem novo surgindo como salvador no último capítulo de sua vida. O nome dela estava na fachada. O filho em seus braços. A verdade preservada. E o silêncio que a acompanhava agora não era submissão. Era paz.